Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, dia 12 de setembro, e o Bom Dia Maranhão já começa destacando. Começa hoje a sabatina do Bom Dia Maranhão com os candidatos ao governo do Maranhão. O primeiro sabatinado será Frank Costa, do PCB. E morreu em um acidente na MA 034 o fotógrafo da campanha da candidata Amanda Gentil. E ainda nesta edição você confere um novo laudo confirmando 21 pontos impróprios para o banho aqui na Grande Ilha. A situação já se arrasta há mais de 3 meses. Tudo isso e muito mais é a partir de agora no seu Bom Dia Maranhão, que já está no ar. Muito bem, começando a sua edição aqui do Bom Dia Maranhão, imagens ao vivo ali da BR-135. Você acompanha imagens aí ao vivo, agora 7 horas e 12 minutos aqui na capital. Começando, portanto, daqui a pouquinho já uma série de sabatinas com os candidatos ao governo do Maranhão. E, claro, a gente já convida você para que já faça aí a sua escolha com consciência. A partir de hoje, mais uma série de sabatinas, só que agora com os candidatos, portanto, ao governo do Maranhão. Bom, já daqui a pouquinho, tá? 7 horas e 12 minutos e trazendo um recadinho para você, começando a semana e falando sobre conexão. Isso porque toda casa tem aquele que passa o dia todo conectado nos streamers, não é verdade? Acompanhando a sua série favorita, tem aquele que passa o dia inteiro conectado às redes sociais ou aquele conectado ao seu jogo online preferido. Se a sua casa também é assim, essa novidade é para você. Começou a operação Casa Conectada da Max e a missão é deixar a família toda on. E presta atenção, se você ligar agora para esse telefone, o 31997270, você vai pagar apenas R$ 99,90 por um plano de 400 MB de internet. É isso mesmo que você ouviu, uma promoção que é para a família toda, para poder aproveitar essa conexão que tem qualidade e estabilidade para fazer aquilo que você mais ama. 31997270 e você assina agora mesmo. Operação Casa Conectada Max, para a família toda ficar on. Operação Casa Conectada Max. Dessa vez é para a família toda ficar on. Tenha um plano de 400 MB de internet pagando apenas R$ 99,90. Isso mesmo, 400 MB por R$ 99,90. Operação Casa Conectada Max. Eleições 2022. Muito bem, o nosso primeiro sabatinado do quadro de entrevistas com os candidatos ao governo do Maranhão é o candidato do Partido Comunista Brasileiro, PCB, Frank Costa. Natural de Imperatriz, ele tem 43 anos, é servidor público municipal e possui ensino médio completo. Frank já foi candidato a vice-prefeito de Imperatriz em 2020. O candidato também tem como vice o fotógrafo Zé JK, do mesmo partido. A sabatina será dividida em 2 blocos, cada um com 13 minutos, e o tempo já começa a valer a partir de agora. A ordem dos entrevistados foi definida, inclusive, por sorteio, na presença dos representantes dos 9 candidatos. Muito bom dia, seja muito bem-vindo, candidato. Bom dia a todos que estão nos assistindo aqui pelo programa Bom Dia Maranhão, pela TV Difusora. Muito bem, candidato, a gente já começa, então, otimizando, inclusive, o seu tempo. Saiu agora no fim de semana um laudo mostrando que as praias seguem impróprias para o banho. São 21 pontos, mas essa realidade ela já se perdura aí há diversos tempos, de forma especial nos últimos 3 meses, a gente tem essa mesma realidade. Realidade essa que, infelizmente, quando se fala do esgotamento sanitário, políticas públicas voltadas ao saneamento básico, o Maranhão, boa parte dele, se não todo o Maranhão, está comprometido. No seu plano de governo, o que é que o senhor vislumbra nesse sentido de forma imediata para atender, né, essa população maranhense, sobretudo com o saneamento básico e aqui na Grande Ilha, com relação a essa problemática, né, que, claro, afasta não só o maranhense, mas também o cidadão, o turista que vem visitar esse destino? Então, a gente percebe, que a gente acompanhando a política ao longo dos tempos, a gente percebe que a população não tem participação no plano diretor da cidade, né?
Então, a gente trabalha muito com a questão do poder popular, né? Que é os trabalhadores se organizando no seu local de estudo, de trabalho e moradia, enganchou. Tudo bem. Sendo protagonista nas políticas públicas, né? Porque os trabalhadores ficam à revelia dos governos de plantão e não participam diretamente da vida pública. E o que acontece? As cidades elas vão crescendo de forma desordenada e os grandes grupos econômicos na área da construção civil ocupam as áreas nobres da cidade, né? Através da especulação imobiliária. E todas essas obras que são construídas para moradia de luxo, da classe média alta, das elites, eles não se preocupam com a questão do... o dejeto humano cai diretamente nas praias da indústria, né? Tanto o dejeto humano como o dejeto industrial e hospitalar cai diretamente vai diretamente para as praias através do sistema de esgoto, sem nenhum tratamento. E aí a gente está vendo a realidade aqui na ilha de São Luís, as praias todas poluídas, né? As pessoas vêm de fora, os turistas de outros países, de outros municípios, de outros estados, não têm condição de tomar um banho na praia, de apreciar essa beleza natural aqui na capital e também em outros municípios grandes aqui do Maranhão, como o município de Imperatriz, que eu sou natural de Imperatriz, eu vejo lá que é uma cidade que é cortada por vários riachos, né? O Riacho Capivara, o Bacuri, o Santa Teresa e demais riachos. E o dejeto humano industrial cai in natura dentro desses afluentes do Rio Tocantins, porque não teve uma política pública de participação no projeto da cidade, no plano diretor. Então, quem participa da construção do plano diretor é só os políticos de plantão, as câmaras de vereador e os empresários, por conta da especulação imobiliária. Então, um governo comunista ele pode contribuir muito com a participação da população na construção dos planos diretor, porque do jeito que está aí a situação é piorar ainda mais, né? Vai chegar um ponto que a gente não vai ter nem água mais para o consumo, né? Para tomar Agora, candidato, você está falando sobre água, né? No seu plano de governo, que, aliás, é bastante resumido, né? Tem apenas 3 páginas, o senhor não é claro com relação a essa problemática do saneamento básico. Por exemplo, a CAEMA, né? O senhor pretende manter esse órgão, né? Estatal, ou o senhor vai municipalizar esse fornecimento de serviço? Como é que o senhor pensa sobre esse assunto? Então, a gente entende que o sistema de saneamento e de água não deve ser mercadoria, né? Tem que ser 100% público, estatal e controlado pelos trabalhadores. Porque e como a água... manter esse serviço que hoje já não funciona, candidato, então? O problema é o seguinte, que ao longo dos tempos, os governos que já passaram a administrar aqui o estado do Maranhão, eles sucatearam a CAEMA, né? Não fizeram concurso, não fizeram investimento. E ao longo dos tempos, a empresa vem sendo sucateada, vem ocorrendo um processo de terceirização, né? De privatização por dentro da empresa, da Companhia de Água e Esgoto do Maranhão. E é por isso que o serviço não é de qualidade, é ineficiente por conta do sucateamento da empresa, né? Então, a gente assumindo o governo, a gente vai fazer concurso, fazer investimento no sistema de água e esgoto do estado, que é público, né? Então, a água não deve ser mercadoria, o sistema de água e esgoto tem que ser estatal e tem que ter a participação popular nessa política de saneamento básico, né? De água e esgoto. Aqui em São Luís tem um problema muito grave de água, né? A gente vê que a água vem de longe, né? E o rio que abastece a capital, o Itapecuru, está passando por um processo de degradação, desmatamento das matas ciliares. E se a gente não tiver cuidado com a questão ambiental, para cuidar do rio que abastece a nossa cidade, daqui a uns tempos a grande São Luís vai ficar sem água. Quem vai pagar o preço maior é a população pobre, que não tem condição de pagar uma água cara, porque o
o custo para fazer o tratamento da água é muito alto, né? Então a gente vai lutar por uma empresa 100% pública estatal e controlada pelos trabalhadores. Muito bem, o senhor fala aí, saindo da questão do saneamento básico, que é extremamente sensível e a gente sabe disso, claro que quando você oferece, né, um saneamento de qualidade satisfatório para uma população, você, por um outro lado, economiza na saúde, não é verdade? No seu plano de governo, o senhor fala ali em algumas linhas sobre uma ampliação de serviços, mas também não está muito claro. O Maranhão é gigantesco, nós temos 217 municípios e, sobremaneira, a gente entende que essa população ela termina vindo para São Luís porque tem muitas áreas da saúde que não são atendidas, né? E isso é histórico no Maranhão. Como então oferecer a saúde que é constitucional, está previsto na Constituição, para essa população? Como ampliar esses serviços e de onde o senhor pretende fazer essa ampliação? De que forma? Eu me refiro a recursos mesmo. E sempre que a gente está participando dos debates, das entrevistas, a imprensa tem procurado muito de onde vem o recurso, né? O problema não é recurso, o recurso tem muito. O Estado não quebra, né? O Estado não está quebrado, o país não está quebrado. O problema é quando vem a crise, né? Quando o sistema capitalista está em crise, os grandes grupos econômicos, né? Ele toma medidas de congelamento de gasto no social, através da PEC do congelamento de gasto, a emenda 95, que foi aprovada no governo do Michel Temer, e continuou com o governo Bolsonaro. Então, a gente vai lutar junto com a nossa presidente Sofia Manzano para revogar todas essas medidas de austeridade fiscal que impede que o Estado congele gastos em saúde e educação. Então, o que vem ocorrendo é porque os governos burgueses, os governos vêm tomando medidas neoliberais, cortando bilhões do orçamento da saúde, né? E isso faz com que a gente consiga ampliar, universalizar o direito à saúde. Então, a gente vai lutar para ter mais recursos, né? Construir mais hospitais, fazer concurso público. Por exemplo, Mas, candidato, como que o senhor pretende fazer concursos públicos se, por exemplo, a gente tem um caso concreto, que é o concurso público feito para os policiais, para uma área extremamente importante, que é a segurança, e esse concurso ele já tem e se arrasta por mais de 5 anos e até hoje não se conseguiu, né, portanto, zerar essa lista. E, pelo contrário, nós temos hoje uma população que depende a cada mais de 600 pessoas para um policial, e essa lista nem foi zerada ainda, e o grande fator apontado, inclusive, pelo atual governo, é que não existem recursos disponíveis para absorver, né, portanto, esse quantitativo. Então, como explicar, então, porque o senhor está falando que existe recurso, né? O Estado nunca quebrou, o Estado nunca veio dizer que o Estado quebra, o Estado nunca vai quebrar. Essa questão de que o Estado está quebrado, isso é uma forma de enganar o povo, porque como é que o Estado está quebrado e o governo federal, o governo Bolsonaro está concedendo bilhões de reais através de subsídio fiscal para os grandes grupos econômicos. Quer dizer, no período da pandemia, o governo foi a época que os bancos e os grandes empresários ficaram mais ricos e ganharam mais dinheiro por conta dessa política de beneficiar os grandes grupos econômicos em detrimento da maioria do nosso povo. Então, a gente tem que cortar privilégios para ter dinheiro para investir no social, na saúde, na educação, na segurança, na moradia, no saneamento básico, etc. Tem que cortar privilégios, tem que taxar as grandes fortunas, os lucros e dividendos, os consumos de luxo, tem que revogar a lei de responsabilidade fiscal, que só beneficia os grandes grupos empresariais. Essa lei de responsabilidade fiscal, que foi aprovada ali no governo do Fernando Henrique Cardoso, ela impede que os estados e os municípios façam concurso público, que invista mais no social. E essa lei tem que ser revogada e ser criada uma lei de responsabilidade social. Porque, segundo essa lei, ele tem um limite de teto até onde pode ser gasto em folha de pagamento. Então, todas essas medidas de austeridade fiscal têm que ser revogadas para que o Estado possa ter recursos para investir no sistema público de saúde.
Muito bem, candidato, o senhor ainda tem 1 minuto e 42 segundos. A gente já começa, a gente se prolonga por aqui, porque eu já quero entender como é que o senhor pensa a malha viária. Nós temos a terceira malha viária do Nordeste. Isso, em números, significa algo bastante sério. Isso porque nós temos rodovias completamente, né, abandonadas e o resultado disso na prática são acidentes, né, e os acidentes têm aumentado. Como é que o senhor pensa, então, resolver, ou pelo menos nesse primeiro momento, minimizar esse problema, uma vez que esse cidadão não tem condições, quando ele vai pegar a estrada, ele já se sente inseguro. E se ele vai optar pelo serviço aquaviário, é outro problema, porque não se sabe se os ferries vão, de fato, completar essa viagem. Como é que o senhor pensa, então, resolver esses dois problemas que são extremamente importantes, inclusive para escoar, né, produções e fazer essa população ter outro direito constitucional, que é de ir e vir? Então, assim que o governo Bolsonaro assumiu, a primeira medida que ele tomou foi cortar gasto na questão da infraestrutura, né? Aquelas casas as casas populares que foi feito, que começou no programa de aceleração do crescimento ainda no governo do Partido dos Trabalhadores, as obras estão todas paradas, né? Lá no município de Imperatriz tem uma unidade habitacional que as obras foram abandonadas, foram paradas, mais de 3.000 unidades de casas populares que candidato, foram paradas por conta... Eu vou lhe pedir, é porque zerou o nosso cronômetro, como eu disse para o senhor tinha 13 minutos no primeiro bloco, mas o senhor guarda aí a resposta, a gente vai para o intervalo rapidamente. Na volta, o candidato Franklin Costa segue respondendo, portanto, sobre mobilidade, não só apenas nas estradas, mas também com relação ao serviço aquaviário. Um instante só, a gente volta com o nosso primeiro entrevistado da série de sabatinas com os candidatos ao governo do Maranhão. É um instante só. De volta então com a nossa sabatina. O primeiro candidato que concorre, portanto, ao governo do Maranhão está sendo sabatinado hoje, abrindo, portanto, a série de sabatinas, o candidato Franklin Costa, do PCB. Neste bloco, o candidato terá outros 13 minutos para poder responder as perguntas e as considerações finais. Candidato, o cronômetro já começa a funcionar a partir de agora e o senhor já pode, inclusive, falar, né, responder aí sobre mobilidade. Então, a gente andando pelas estradas do Maranhão, a gente vindo de Imperatriz para cá, a gente vê que as estradas estão muito precarizadas, esburacadas, né? Então, os grandes grupos econômicos e os governos que o representam não se preocupam nem com os próprios negócios da burguesia, né? Onde passa a riqueza, né, que é produzida pelas indústrias, né, que tem que circular mercadoria, estão todas... A boa parte está em estado precário de tráfico, né? Então, é a prova que eles não se preocupam nem mesmo com os empresários com os quais eles se representam, né? Então, a gente vai lutar para tomar medidas emergenciais para melhorar, né, a logística aqui do Estado, para beneficiar a agricultura familiar, né, e o transporte de passageiro, porque a questão da mobilidade urbana, a mobilidade é fundamental para desenvolver o Estado, né, para a questão da logística. Então, é uma prova que essas medidas de austeridade fiscal, de cortar investimento em infraestrutura, né, em moradia popular, em saneamento básico, prejudica mesmo até os negócios do grande capital. Então, é uma prova que esses políticos de direita, de extrema direita, eles não têm nada a ver com a classe trabalhadora. Eles estão aí a benefício dos grandes empresários que financiam suas campanhas. E essas precariedades, tanto na questão da infraestrutura, do saneamento básico, da moradia e da saúde e da educação, isso aí para eles não importa, porque a maioria do povo tem que ser para o capital, para os grandes empresários e para os políticos que eu represento. A maioria do povo tem que ser apenas serviçal do grande capital.
Então, para ele, não interessa se tem milhões de pessoas desempregadas, passando fome, sem acesso ao serviço básico de saúde. O que importa para eles é o lucro, é ganhar dinheiro. Então, é a prova que esses políticos que governaram o Maranhão há décadas, eles não têm nada a ver com a classe dos trabalhadores. Mas sobre a mobilidade de forma específica, candidato, nós temos um caos instalado no Serviço Aquaviário do Estado. Na semana passada, os ferries que foram anunciados como novos, de alto padrão, eles têm dado problema, né? Dificultado, inclusive, a vida desse cidadão, desse usuário que precisa do serviço. Nós temos embarcações que foram adaptadas, fluviais, e agora adaptadas para o mar. E claro que em algum momento isso dá um problema. E ainda um agravante de um processo licitatório que ninguém sabe como é que está funcionando. Duas licitações foram feitas e não foram adiante. E aí ninguém sabe qual é o tempo de prestação de serviço dessas embarcações, se até o final do ano ou não. Ou seja, o próximo governador vai precisar, então, ter um plano emergencial para esse setor. Qual é o seu plano emergencial? Aí é que diz que não tem dinheiro, né? Mas os próprios usuários do sistema do ferryboat, eles sabem, o usuário sabe muito mais do que qualquer um qual a dificuldade que eles estão passando para poder ir para vir para o seu local de trabalho ou estudo e moradia por conta da precariedade desse serviço. Então, é fazer investimento, comprar mais barca, né? Comprar mais embarcação, investir e o trabalhador que diariamente está atravessando para ir para o seu local de estudo, de trabalho e moradia, participar da política desse transporte aquaviário, né? Então, os trabalhadores vão ter participação direta na política pública de transporte, seja ele rodoviário ou aquaviário, por conta que os trabalhadores têm que estar organizados, né? Participando diretamente do governo. Justamente por isso que esses governos não representam a classe dos trabalhadores, que é a maioria, eles representam os grupos que financiam suas campanhas, eles deixam o sistema ficar sucateado. A empresa privada, através do processo de terceirização desse serviço, só visa o lucro, eles não estão se importando se as pessoas vão morrer ou não vão ter condições de voltar para casa ou para o local de trabalho, estudo, moradia de forma em menor espaço de tempo, de forma segura. Então, a iniciativa privada ela visa o lucro, ela não quer nem saber se a maioria do povo vai ficar aí jogada à própria sorte, o direito de ir e vir, né? Seu local de trabalho, estudo, ou moradia ou lazer. Né? Muito bem, candidato. Sobre a questão do Maranhão, né, como um todo, são 217 municípios. Aqui na Baixada, nós temos uma concentração de mais de 70% da pobreza, situação que, aliás, né, é multiplicada por todo o estado, mas, sobretudo, na Baixada Maranhense nós temos esse percentual. No seu plano de governo, o senhor fala sobre criação de uma rede de restaurantes, de mercados populares, e a minha pergunta é, o senhor vai dar continuidade a essa política de restaurantes populares como forma de acabar com a pobreza no Maranhão? É só isso que vai ser criado? Se as pessoas estão com um problema de segurança alimentar, passando fome, a gente não pode ser contra esse programa emergencial, esse programa para amenizar a situação da pobreza, da fome, né, da insegurança alimentar. E é importante, né, ampliar, fazer esse programa de assistência social, mas a gente sabe que esse programa não vai resolver o problema, que é um problema estrutural, né, um problema sistêmico. Né? Então, não existe capitalismo sem fome, sem desemprego, né? Então a gente tem que, é importante, mas só que a gente tem que fazer programas estruturantes, né, para desenvolver o Estado. Né? Quais seriam esses programas, candidato? Um Estado forte, um Estado investindo na saúde 100% público estatal, educação, transporte público. Mas emprego e renda para a população, essa população... Programa emergencial de construção de casa popular, de investimento em saneamento básico, construção de escolas, hospitais, concurso público, através
existe muita vaga existente, já existente na área de saúde, de educação e outros serviços públicos, fazer concurso público para contratar milhares de pessoas para contribuir para diminuir o desemprego, né? Investir nos pequenos e médios negócios, que gera muito emprego também. Aí a gente vai lutar junto com os trabalhadores para recriar o Banco do Estado, que foi privatizado. Um banco do Estado é fundamental para o desenvolvimento, para investir na agricultura familiar, nas cooperativas de produção, investir nos pequenos e médios negócios, que gera mais emprego. E o Estado tem que ser forte para a maioria, o Estado máximo para os trabalhadores, e não um Estado mínimo. Porque o Estado que está aí é um Estado máximo para os grandes grupos, para o agronegócio, para os grandes grupos na área da indústria, do comércio e do serviço, um Estado mínimo para a maioria, que são os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, é a participação, é um Estado forte para alavancar o desenvolvimento do Maranhão. O senhor conhece os 217 municípios do Maranhão? O senhor já teve a oportunidade de ir em loco a todos esses municípios, conhecendo ao menos um pouco da realidade de cada município? Então, eu acho que nenhum político aqui no Estado, até mesmo os políticos da burguesia, os políticos que representam os grandes empresários, eles não conhecem a realidade do Estado. E se conhecem, eles estão pouco se importando, porque quem governa o Estado do Maranhão é os políticos tradicionais, a direita tradicional, há décadas, né? E eles nunca resolveram os problemas mais imediatos da população, nunca resolveram os problemas de saúde, de educação, de transporte, de moradia. Muito pelo contrário, tem piorado a situação da maioria do nosso povo. E as estatísticas não negam a realidade, né? 60% dos maranhenses estão em situação de pobreza, passando fome, né? 60% estão em trabalho informal, sem carteira assinada, sem direito às férias, sem 13º, sem FGTS. Então, a prova que eles não têm competência para resolver os problemas do nosso povo. Eles só têm competência para resolver o problema dos grandes grupos econômicos, dos quais eles defendem, né? Principalmente o agronegócio, que o agronegócio é um setor da burguesia que está contribuindo com a fome no nosso Estado, porque está concentrando riqueza cada vez mais em poucas mãos e deixando a maioria do nosso povo jogada à própria sorte. Agora, para o eleitor que está em casa, candidato, o que lhe qualifica, o que lhe faz ser, né, ou estar nesta posição para ser o próximo governador do Maranhão? Então, o governo comunista, ele não é um governo messiânico, que vai dizer que vai resolver todos os problemas do povo num passo de mágica. Vai ser um governo do povo, para o povo, e os trabalhadores é que vai participar diretamente do governo, porque os trabalhadores vão ter participação nas políticas públicas, através dos conselhos populares de saúde, de educação, de segurança, de transporte, de moradia. Então, vai ser um governo do poder popular. O que é o poder popular? É a organização geral dos trabalhadores, se organizando no seu local de trabalho, moradia, estudo e lazer. Então, só quem pode resolver os problemas dos trabalhadores é os próprios trabalhadores se organizando, através da construção do poder popular, que é a participação direta na gestão da vida pública dos trabalhadores, que são a maioria. O senhor tem agora 2 minutos para suas considerações finais, candidato. Então, os políticos da direita e da extrema-direita que estão disputando a eleição aqui no nosso Estado estão, mais uma vez, enganando e mentindo para o nosso povo, dizendo que vão resolver os problemas de desemprego, de emprego, de saúde, de educação, de transporte, moradia e etc., sendo que eles já estão há décadas no poder, sendo que eles que representam as oligarquias que governaram esse Estado há décadas e têm deixado a maioria do nosso povo na situação de fome, de desemprego, de precariedade do serviço público. As pessoas estão morrendo na fila do SUS porque não estão conseguindo exames, cirurgia. Então, eles não têm... O projeto deles é um projeto para a burguesia e não para os trabalhadores. E nós, do Partido Comunista Brasileiro, vamos lutar junto com a classe trabalhadora na tentativa de a gente ter direito
universalizar direitos. Direito à saúde, à educação, o transporte, a moradia, porque só os trabalhadores se organizando na base é que podemos reverter esse estado de coisa que está aí, esse estado de fome, de miséria, de escassez, de desemprego, de violência do Estado contra a maioria do nosso povo. Então, no dia 2 de outubro, não se esqueçam, Sofia Manzano para a presidência da República e Frank Costa para governador, para, junto com os trabalhadores, transformar esse Estado num Estado mais justo, mais igualitário, fraterno, um Estado de abundância e não um Estado de escassez. O povo maranhense não aguenta mais viver na miséria, na fome e no desemprego. Muito bem. Encerrou, portanto, o seu tempo. Agradeço a sua participação aqui no Bom Dia Maranhão. E o sabatinado desta terça-feira será o candidato Simplício Araújo, do Solidariedade. Eleições 2022. E ainda falando sobre eleições, foi um domingo de julgamentos do Tribunal Regional Eleitoral. O professor Joás Moraes, do Democracia Cristã, o DC, teve o registro de sua candidatura ao governo do Maranhão nas eleições de 2022, deferido pelo Tribunal Regional Eleitoral. Por 4-3, o advogado eleitoral Ted Anderson obteve êxito e conseguiu o deferimento da candidatura do Joás. Já a Iracema Vale, ex-prefeita de Urbano Santos, candidata a deputada estadual, também obteve por unanimidade, com 7 votos favoráveis, o deferimento de sua candidatura. Iracema, que tem se destacado, inclusive, como mulher e tem como forte aliado o atual prefeito Clemilton Barros. Eleições 2022, a gente segue, portanto, aqui atualizando para você todas as informações referentes a este pleito. E logo mais às 13h15 você acompanha também outros bastidores. E um recadinho rápido, você tem plano de saúde ou está com dificuldades para poder pagar? Não quer depender do SUS? Presta atenção nesse recado que é para você, viu? Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR. Um precinho que cabe no seu bolso e cabe de verdade. Um sistema inovador que resolve os seus problemas somando medicina com tecnologia. São consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Tem telemedicina e você pode falar com o médico sempre que precisar. E ainda tem mais, um exclusivo clube de descontos de até 80% nos melhores hospitais, tem medicamentos e muito mais. Apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece na tela, pois é, eles vão te direcionar rapidinho para outras informações. E não esquece de trazer a família toda, principalmente os idosos. Conta para eles essa novidade. E você pode baixar o aplicativo Dr. Home BR. É a saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Estou indo para o intervalo rapidinho. Na volta a gente traz os acidentes. Inclusive morreu num acidente na MA 034 o fotógrafo da campanha da candidata Amanda Gentil. É um instante só e ainda o novo laudo confirmando 21 pontos impróprios para o banho aqui na Grande Ilha. É um instante só e estou de volta. De volta com o nosso Bom Dia Maranhão e, claro, começando a semana com as melhores oportunidades e dicas de oferta, viu? Só na Liliane, que está fazendo aniversário, presente a todo seu. Oi, minha gente, já podem comemorar aniversário Liliane, mês de setembro inteiro de ofertas e prêmios. A cada R$100 em compras, você concorre a 2 carros e 6 motos. Já pensou levar um desse para casa? É isso, e hoje está com a gente aqui a Edna, gerente, anunciando inclusive as promoções direto da João Lisboa, não é isso, Edna? Muito bom dia para você, seja bem-vinda. É isso aí, Kate. Bom dia, Kate. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu quero convidar vocês a participarem dessa grande festa, aniversário da Liliane, mas quem ganha o presente é você. Começamos a semana aí com uma super promoção exclusiva. Nós temos TV de 24 polegadas a partir de R$ 899, TV de 32 polegadas, R$ 1.239. Nós temos a split de 12 mil. Pessoal, não é 7, não é 9, são 12 mil BTUs por apenas R$ 1.699. Refrigerador de 371 litros, R$ 2.799.
São ofertas exclusivas e eu quero convidar vocês para conhecer a loja da Praça João Lisboa, uma loja ampla, uma loja muito diferenciada, onde vocês têm estacionamento próprio, fica ali bem em frente, pessoal, à Igreja do Carmo, ali no coração do Centro Histórico. Só chegar lá, procurar por Edna, fale comigo. É isso. Lá. Edna com a gente, ela volta, viu, para trazer outras oportunidades. Afinal de contas, quem ganha o presente é você. Avisa que viu aqui no Bom Dia Maranhão, vai ganhar um desconto melhorado, tá? Deixa eu convocar rapidamente aqui o Bial Mendes, ele que traz informações, porque durante o fim de semana, morreu inclusive no sábado, o fotógrafo da campanha da candidata a deputada federal Amanda Gentil. Bial Mendes tem detalhes aí da informação. Bial, muito bom dia para você, boa semana, mas esse feriado prolongado não foi fácil, né? Muitos acidentes. Muitos acidentes, viu, Kate? Bom dia a todos. E a gente lembra que na semana passada o acidente foi com aquele carro do deputado Josimar de Maranhãozinho, que também teve um acidente. E agora, com uma equipe de pelo menos 4 pessoas da candidata Amanda Gentil, que estavam voltando de Anápurus, e quando passam pela MA 034, na altura do povoado Descanso, na cidade de Coelho Neto, o veículo, um dos pneus teria estourado, pelo menos essa é a primeira informação que foi repassada. O motorista perdeu o controle do carro, o fotógrafo José Ribamar da Silva Nascimento não resistiu e morreu no local. Outras 3 pessoas que estavam no veículo foram resgatadas com vida. A candidata não estava no carro, não estava no veículo e agora as circunstâncias devem ser investigadas. Kate. É isso, a gente segue acompanhando. Obrigada, tá, Bial? E uma última informação, segue impróprias para o banho, pelo menos 21 pontos em praias localizadas na Grande Ilha, compreendendo os municípios de São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. O novo monitoramento feito pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, que é a SEMA, foi realizado entre os dias 1º e 29 de agosto e confirma o que já vem sendo amplamente divulgado pela SEMA nos últimos 3 meses. Apesar de ser um polo turístico e de lazer, as praias não são opção para turistas e maranhenses na Grande Ilha. Vergonhosa situação, né? Tô indo embora desejando uma excelente semana. Logo mais às 13h15 a gente se encontra. Tchau, gente. Fiquem com Deus.